só eu vivi as emoções que eu vivi, mas não, todo mundo viveu de alguma forma, uns mais, uns menos. Quando eu vou pegar no primeiro carro para me dirigir, ou quando eu vou aprender uma coisa ou outra, eu me sinto tipo como se o meu mundo está naquilo que eu aprendi. Então, quanto mais eu aprendo, mais eu desenvolvo. E se eu parar de aprender sobre mim, eu também parei de me desenvolver como pessoa. E quase sempre acontece. Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana. Porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas. Porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta Conversa no Quintal. Eu sou Ailton Souza e essa Conversa no Quintal é sobre se conhecer, sobre desenvolver o seu lado pessoal e profissional. É sobre distinguir cada uma das incríveis conexões com as pessoas ao nosso redor. Eu tenho aqui do meu lado a Vaninha, que sempre nos auxilia em nossas conversas no quintal. Tudo bom, Vaninha? Tudo bem, Ailton. E hoje o tema da nossa conversa no quintal, né, será um tema assim até bem interessante, né? Que chama-se a mensagem, o mensageiro e o receptor da mensagem. Sim, vamos estar falando então sobre a viagem da mensagem, desde quem está emitindo até quem está recepcionando. Isso. E o que fazer com ela, né? Isso. Muito legal. E para começar, eu queria que você, né, nos respondesse. Existe um padrão de posicionamento das pessoas, né? No primeiro contato com o manual de gente, em relação ao manual. Então, o manual de gente, ele é todo um conjunto, um sistema, né? Então ele é uma coisa grande, é uma coisa difícil de você explicar assim num encontro no elevador, por exemplo, num encontro casual na rua. Sim. Então as pessoas têm dúvidas e a gente sente alguns padrões que se repetem quando a gente tem oportunidade de falar com as pessoas sobre isso. Esse padrão digamos assim, da pessoa tem 3 níveis bem distintos. E eu já notei que isso não é só em relação ao manual, é sobre qualquer sistema que não dê para você falar de uma vez só, assim, com explicação muito simples. Sim. As pessoas, primeiro, elas questionam muito a mensagem. Então, qual é a mensagem que você está dando a elas? O segundo momento, a pessoa, quando você começa a falar sobre uma mensagem, passar uma mensagem, as pessoas questionam o mensageiro. Aquela pessoa que está falando sobre aquilo. Sim. E num terceiro momento, depois que a pessoa já questionou a mensagem e o mensageiro, aí sim a mensagem chegou até a elas e elas questionam se elas são passíveis de receberem e entenderem e o que podem fazer, qual é a importância daquela mensagem para a vida delas. Sim. Então, é esse parâmetro que se divide como se fosse um tripé, um triângulo. Sim. A mensagem, o mensageiro e o receptor, que é o que eu posso fazer com essa mensagem. A gente sente essa quebra e nessa ordem. Sim. Quase sempre a pessoa questiona primeiro nessa ordem. Mensagem, mensageiro, quem é essa pessoa e o que eu faço com isso. Bom, dito tudo isso, eu sempre costumo mostrar para as pessoas que, diferentemente de uma coisa física, é muito importante a pessoa contextualizar que a mensagem ela é dividida para multiplicar. Como assim? Bom, existem um monte de regras em cima disso, sim, mas eu não vou entrar em detalhes matemáticos, de multiplicação, de divisão, não. Eu vou dar um exemplo para ficar fácil da pessoa entender. Tem uma historinha que eu costumo contar que chama a história do pão. Vamos imaginar, Vaninha, uma sim, pessoa que venha da direção A. Vamos imaginar que eu venha da direção A com um pão. Sim. E você venha da direção B, em direção a mim, e você está com fome e queria comer aquele pão. Você está precisando de alimento
e você vem, nós viemos um em direção ao outro. Sim. Quando a gente se encontra, eu vou, converso com você e vejo que você está com fome e te passo aquele pão. Então, eu passei esse pão para você e você comeu esse pão, ou você saiu com esse pão para comer depois. Beleza. Vamos imaginar que nesse exemplo da história existisse uma câmera ou uma pessoa que estivesse olhando e ela ia ver a mensagem que saiu de mim, ou seja, nesse caso o pão, coisa física, e foi passado para você, passou de uma pessoa para outra e você saiu com esse pão. Então, uma pessoa veio com esse pão e passou para outra. Então, transmitiu-se esse pão para outra pessoa e continuou-se nessa história toda com somente um pão. Porque é uma coisa física. E você ia lá depois consumir esse pão. Quando se trata de uma mensagem, Vaninha, a lei, a regra é outra. Só que no dia a dia a gente não para pensar nisso. Sim. Vamos imaginar então uma outra situação onde você vem em direção a mim e eu venho em direção a você. E eu tenho dentro de mim uma mensagem para passar para as pessoas. E eu venho com essa mensagem e você vem precisando dessa mensagem porque você está naquele momento em que você sentiu uma perda ou alguma coisa. Quando a gente se encontra ali, eu converso com você, noto que você precisa daquilo e passo para você a mensagem. Só que olha bem, diferentemente do pão, eu consegui passar para você a mensagem e depois quando eu sigo o meu caminho e você segue o seu, todos os dois ficaram com a mensagem. A mensagem está contida tanto em você quanto em mim. Sim. Então houve uma divisão, mas houve uma multiplicação. Sim. Então, quanto mais eu dividir essa mensagem, mais ela vai ser multiplicada. Sim. E esse conceito, ele está na mensagem, mas não está em coisas físicas. Então, quando eu comparo uma coisa física com uma mensagem, a mensagem tem muito mais vantagens no sentido de propagação. Inclusive, nós, seres humanos, temos essa tendência de dividir isso. Verdade. Tanto com coisas boas, com coisas ruins. Mas a tendência de coisas ruins, tem coisas que cutucam a gente. Sim. O ser humano, inclusive, é por isso que existe uma coisa assim que às vezes a gente não para pensar, ou só ouve falar, digamos assim, no dia a dia correndo, sobre a fofoca. A fofoca é inerente do ser humano. É por isso que ele tem tendência de comentar. Eu tenho um exemplo também engraçado que acontece sobre isso, e a gente vai voltar aí no manual, Sim. mas é um exemplo que vai com certeza interessar, de uma pessoa que às vezes ouviu um segredo de alguém. Eu vou contar um negócio para você aqui, mas é só para você. Olha bem, se você que é dona do segredo não conseguiu segurá-lo e está contando para a pessoa A, por que a pessoa A não vai passar para a pessoa B? Sendo que você, que é o dominador, o dono do segredo, não conseguiu segurar aquilo, tanto que você teve que contar para alguém. Sim. Aquela pessoa também, ela não vai se sentir compromissada em segurar aquele segredo. Então, o segredo corre muito de boca em boca e às vezes vira uma trilha mesmo. Aí. A gente vê coisas assim que, mas esse é segredo. E a pessoa ainda fala, eu vou contar para você, mas não conta para ninguém não. É porque ela não está aguentando segurar aquilo. Aí depois a pessoa fala assim, fulano é fofoqueiro. Fulano é fofoqueiro. Sendo que às vezes ela mesma começou. Verdade. Mas isso tem bases científicas. Tem toda uma ciência que estuda isso, que chama memética, que estuda os memes. A gente conhece esse nome, memes, da internet, né? Sim. Mas existe toda uma ciência que estuda isso. E é como se fosse uma semente que foi plantada em mim. Então a mensagem, ela é propícia a se reproduzir, se perpetuar. Então ela faz com que você passe ela adiante, então tem toda uma ciência em cima disso. Sim. Mas voltando ao manual e à divisão que a gente tem entre mensagem, mensageiro e o receptor, essa situação acontece sempre e a gente está bem acostumado com ela, de que as pessoas ficam sempre curiosas sobre o que é que você faz. Então, quando a gente vai ficando experiente, já tem anos que a gente mexe com isso, a gente já tem algumas respostas, algumas coisas pré-prontas que a gente costuma explicar para a pessoa. Existe, por exemplo, o encontro ali rápido na rua, onde você dá uma resposta curta. Sim.
ou se você tiver um pouco mais de tempo, você dá uma resposta média. Sim. E aí existe também a situação onde você dá uma resposta longa, que é quando você tem a oportunidade de conversar, explicar os detalhes, às vezes numa palestra, às vezes num curso, onde você desenha toda uma história que é, na verdade, uma passagem de um sistema. Sim, e aqui, né, vamos falar assim, parceladamente, né, vamos fazer essa divisão aqui. Essa divisão. E falar um pouco primeiro da mensagem, né? Geralmente esse questionamento que as pessoas têm é se isso presta, né, isso procede, Então, por que isso funciona. as pessoas, o primeiro posicionamento das pessoas é saber, peraí, essa coisa que está sendo passada para mim, isso presta? Porque o ser humano, principalmente o adulto, ele só tem tendência de querer usar aquilo que ele sinta que preste para ele. Sim. Então nós somos essencialmente egoístas nesse ponto. A gente questiona se isso presta para mim. É como se tivesse essa frase ali, para mim, isso presta. Isso procede. E inclusive, Vaninha, essa procedência faz com que a pessoa dê mais ou não dê atenção. Quando a pessoa sabe que uma coisa tem procedência, sim, ela consegue, digamos assim, gastar mais tempo com aquilo. Mais ou menos, isso tem um contexto histórico, na verdade, mas mais ou menos funciona assim. Imagina como se a mensagem fosse um quadro. Você vai comprar um quadro, você tem um dinheiro e vai comprar um quadro para você colocar na sua casa. Sim. Só que aí você tem lá, por exemplo, 100 mil para comprar um quadro. Vamos supor que chegasse nessa situação. E aí você está procurando um quadro muito bonito para me decorar minha casa, minha sala de estar. Então 100 mil é um valor alto hoje, então vai ser um quadro muito bonito. O que você poria nesse quadro? O que teria nesse quadro que faria ele valer ali muito? Vamos supor que você estivesse procurando e encontrasse uma pessoa que tivesse um quadro famoso, sei lá, um Da Vinci, por exemplo. Sim. Aí o que acontece? Provavelmente esse quadro de Da Vinci valesse milhões, Mona Lisa, algum quadro assim. Vamos supor que você se esbarrasse. Você provavelmente não iria comprar esse quadro se a pessoa que está passando ele para você não tivesse falado com você a procedência. Olha esse quadro aqui, ele foi encontrado, na verdade, minha mãe era lá da Itália, não sei aonde, e aí esse quadro ficou e foi assim, foi assado, e esse quadro é um quadro original que vale muito e ele está comigo por esse motivo. Então, quer dizer, eu contei uma história que gerou uma percepção de procedência, de onde esse quadro passou. Porque senão você desconfiaria, mas será que esse quadro não é roubado? Será que esse quadro não chegou à mão dessa pessoa de forma ilícita? Será que ele é original? Então, a pessoa questiona o quadro. A primeira coisa que ela questiona não é o quadro em si, é a procedência do quadro. Sim. Então isso é histórico. E também acontece com a mensagem. Eu dei exemplo do quadro aqui porque o quadro é físico, é mais fácil da pessoa entender. Então quase sempre as pessoas questionam, mas de onde veio essa história? Qual é a procedência dessa história, dessa mensagem? Quem é que está, como que ela chegou, como que ela andou desde onde ela nasceu, da importância dela, até chegar a mim, aqui agora. Para eu medir se eu dou ou não atenção a ela. Sim. Então a gente, com o manual de gente, a gente sente que a primeira coisa que a gente precisa passar para a pessoa é a procedência. E no caso do manual, que é a pauta aqui, o manual de gente ele tem uma procedência histórica. Ele veio sendo estudado há mais de 2000 anos, desde a época de Aristóteles, o pessoal antigo. Esse conhecimento era passado de reis, rainhas. Então ele é um conhecimento que está ali junto. Então ele não tinha um nome de manual de gente, existia um sistema. E em cada parte do mundo onde esse sistema ele é estudado, ele recebe um nome, mas o sistema é o mesmo. Sim. Então, uma pessoa pega aquele sistema, estuda uma vida inteira e adendava a ele todas as conjecturas dele. E como ele era muito bom e foi ficando maduro, então ele veio evoluindo, e eu também na minha vida, onde houve esse encontro, e aí eu estou contando a procedência dele até chegar a mim,
eu vim estudando, procurando desenvolvimento, autoconhecimento, e fazia curso, e curso, e curso, e curso. E chegou de repente um momento em que uma pessoa falou, olha, tem um curso assim, assim, e eu sempre ia, São Paulo, Minas, todos os lugares fazendo curso, fiz curso de níveis internacionais, e um dia esse conhecimento cruzou comigo, de uma forma que ainda não era o manual de gente, era o nome do sistema que a pessoa usava, e eu vi que ele tinha muito mais valor ali. E comecei a estudar as bases históricas dele, aprofundar, tanto que eu fiz o curso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, participei dele como ajudante. Então assim, eu aprofundei muito e vi que ali tinha muito mais profundidade e comecei a estudar outros que estudaram isso as suas vidas inteiras, pessoas novas, vivas e pessoas que já faleceram 100, 200 anos atrás, e eu vim juntando tudo isso e sabia que eu tinha na mão uma coisa de muito valor, uma mensagem de muito valor. Só que essa mensagem de muito valor, Vaninha, eu tive que ler 20, 30 livros muito grossos, Bíblias praticamente. Sim. E as pessoas no dia a dia não têm tempo para isso, não têm essa vontade de ler tudo isso. Então eu queria passar isso para as pessoas. E a maneira que eu achei foi aí sim, juntando tudo isso e criando um compêndio que se chama Manual de Gente. Sim. E por isso exatamente foi que, para facilitar essa passagem, porque eu sentia que, eu sempre pensava assim, nossa, isso é muito bom para o jovem. Se ele aprender isso, vai ficar muito mais fácil. Exatamente por isso, tudo do manual é desenhado, para ficar mais digerível, mais entendível. Sim. Então, a maneira como eu trouxe essa mensagem, e para você que está em casa nos ouvindo, Sim. é a procedência. Se você questiona a mensagem, essa mensagem então ela é milenar, só que ela está passando através de mim, e eu estou colocando o meu adendo, juntando todos esses conhecimentos de 20, 30 autores diferentes, inclusive colocando a minha conjectura e as minhas objeções sobre isso, nos tempos modernos, né? Sim. Tempos de computador, tempos de internet, onde tudo flui muito mais fácil, e juntando tudo isso no chamado Manual de Gente. Então, para esse primeiro questionamento, a mensagem, é geralmente isso que eu respondo quando eu tenho um tempo um pouco maior para responder. Sim. Que fala por que isso funciona, né? Quem já testou, e você tem muito que falar sobre isso, né? Várias pessoas, tudo. Então, aí a gente cai no segundo. Que é o mensageiro. O mensageiro, ou seja, peraí, tudo bem, essa mensagem então ela é milenar, ela vem desde a época de Aristóteles, ela atravessou milênios aí e chegou de uma certa forma até você. Tá, mas e você? Quem é você que está ou não querendo passar uma mensagem para mim? Sim. Acontece uma coisa interessante, Vaninha. Eu já dei esse curso para centenas de pessoas. E várias vezes, eu já dei cursos para pessoas bem mais velhas que eu. Então, por exemplo, eu estava na época com 43, 44, já dando curso, e hoje eu estou com 50, né? Uhum. E dava curso para pessoas de 60, 65, 70 anos, já tive alunos assim. Então, assim, é muito gostoso você ver que a pessoa tem a sabedoria, mas ela às vezes não sabe explicar exatamente porquê dos porquês. E quando, é interessante, porque quando você explica os porquês de cada coisa, porque no manual a gente não só fala as coisas, a gente não empurra ali lá abaixo, a gente explica para que a pessoa mesma possa discernir. Sim. E entender. Aí, o que acontece? Né? Exato. Porque a pessoa, quando ela está munida do como acontece, do porquê das coisas, ela consegue ela mesma raciocinar. E essa é a grande diferença do manual. E a gente vê essas pessoas mais idosas, são as que mais gostam do manual. Elas dão pulos na carteira às vezes, nossa, que legal isso aí. Não, eu vou trazer meu filho para você ver, e traz a família toda para poder viver o manual, justamente porque vê que as coisas em que ela acreditava, entendia como vida, e que ninguém nunca tinha explicado para elas. Sim. E aí acaba sendo muito saboroso, eu sinto assim as pessoas gostando, sabe, curtindo. Quanto mais maturidade a pessoa tem, mais ela usa, mais ela gosta.
Mas ela se do manual. desenvolve, né? Porque ela aprofunda muito mais, Sim. entendeu? Então, em relação aí ao mensageiro, eu costumo dizer que eu tenho uma vida inteira de desenvolvimento sobre isso. Claro, ninguém sabe tudo e nem é a premissa nossa, Vaninha, de querer saber tudo. Verdade. Só que aí o que acontece é o seguinte, eu só consigo enxergar longe e passar o manual mesmo para pessoas mais velhas, porque tem uma frase que exemplifica isso. Porque eu subi e subo nos ombros de gigantes. Então tem pessoas muito maiores que eu, que estudaram isso as suas vidas inteiras, e não é uma, duas pessoas, eu poderia citar aqui pelo menos 10, que viveram a vida inteira estudando isso, produzindo conteúdo sobre isso, só que de uma maneira muito literal, muito escrita, claro, da época dela, com os exemplos dela, e eu consegui, lendo isso, filtrar o que é disso que é humanidade e o que é disso que é evolução. Porque as pessoas misturam, Vaninha. Então, quando eu me posiciono como mensageiro, que é esse segundo, digamos, pilar, eu me posiciono entendendo que eu tenho sim uma boa capacidade para isso, primeiro, porque eu dediquei a vida inteira para isso. Certo. Só que eu dediquei para entender a minha pessoa. Eu não fiz isso desde o início pensando, não, eu vou ensinar isso e vai ser bom. Não. Eu estava indo no meu caminho. Como você sabe, e provavelmente você de casa que nos segue saiba também, eu tive lojas de informática. Sim. Então eu tive a oportunidade, Vaninha, de ter contato tanto com a evolução digital quanto com a evolução humana. Então eu via que as pessoas acham, elas confundem um pouco a evolução do mundo com a evolução do ser humano. Sim. O ser humano evolui devagar, Vaninha. É devagar. Nós estamos milênios atrasados em relação à tecnologia que nós temos hoje, à comunicação. Você pode ver um exemplo prático disso, é que os meios de comunicação multiplicaram-se muito. Há 50 anos, você ter um telefone era coisa quase que de outro mundo, era caríssimo, era o valor de um carro. Porém, as pessoas se comunicavam mais. Como? Elas se comunicavam mais com quem estava próximo. Hoje, você às vezes está na sala e vai falar com seu filho que está ali no quarto, você fala pelo celular, porque você, poxa, eu estou ocupado aqui, eu vou mandar uma mensagem, eu vou... porque ele está ali do lado e eu sei que ele vai estar online, então eu vou mandar uma mensagem. Quer dizer, eu perco a oportunidade de uma comunicação mais humana. Isso. Então a tecnologia se desenvolve rápido, mas o ser humano lento. Então a gente precisa entender esse descompasso. E eu, como mensageiro, eu sou uma pessoa que, por ter estudado a vida toda essa parte de mensagem e ter trabalhado 25 anos com digital, com tecnologia e evoluindo nisso, eu consigo juntar bem esses dois mundos. Sim. Tanto que quando eu atendia, morava no Paraná, pessoas mais velhas que queriam um computador, eu conseguia traduzir na linguagem delas O que elas estavam precisando? o que elas estavam precisando. Às vezes a pessoa chegava e falava, se eu queria um computador para meu filho, mas o que o senhor precisa? Ah, eu não sei não, na verdade. Eu vim aqui comprar para ele, mas eu não sei. O que você tem? Ao invés, aí, um dos segredos meu de vendedor, ao invés de eu ir para o Tecnês e falar, eu tenho um computador que é um Core Duo da Intel, assim, o CPU assado, eu falava assim, então, eu tenho um computador que é um Fusca, um computador que é um Vectra, e tem um computador que é uma caminhoneta, com bagageiro, e esse vai ser mais funcional, porém ele é um pouquinho mais caro. Então eu contextualizava na linguagem dele. Sim. Olha aí a propriedade da mensagem, a capacidade de você se adequar a quem está recebendo. Então isso facilitava muito essa aproximação e as vendas em si fluíam. Então, foi isso que eu passei para os funcionários. Essa facilidade que tem de você posicionar a mensagem em relação a quem está recebendo, faz com que agora, como eu falo de ser humano, eu consiga também ter a sensibilidade para desenvolver aquilo e falar sobre temas, às vezes polêmicos. Só para você ter uma ideia disso, em relação ainda ao mensageiro, né? Alguns dos cursos que nós tivemos problemas assim de a pessoa, aconteceu por exemplo com duas mulheres. Nós estávamos falando sobre o passado, namorados, tudo que aconteceu no passado, desenvolvimento, evolução pessoal, e uma delas
descobriu que aquele namorado antigo dela, que ela ainda gostava, amava ela muito. E ela chorou nesse curso muito. E eu deixei ela chorar. Mas aí eu recolhi ela, peguei uma menina que estava nos auxiliando. Sim. Eu sempre deixo uma mulher, quando os cursos são presenciais, para auxiliar. Por quê? Porque às vezes tem coisas que são mais íntimas. Sim. E a pessoa quer falar de mulher para mulher. Então já tem uma pessoa preparada nos cursos, tanto um homem quanto uma mulher. Eu tinha sempre esse cuidado para que quando acontecesse isso, esse irrompimento, porque isso aí é como se você tirasse uma pedrinha, um calço, e a pessoa desaba às vezes. Então eu tinha alguém preparado, às vezes um psicólogo, uma pessoa que estava ali com muita experiência no curso, para poder sair com aquela pessoa, respirar, conversar, mostrar para ela os detalhes e tal, e eu continuava no curso ali. Então eu dava só a primeira introdução, e quando eu sentia que ficava muito pesado, nesses casos aconteceram várias vezes, não porque a gente forçasse, mas porque a mensagem, ela mexe com a vida. Toca, né, a pessoa, ela né? Toca lá dentro, né? E muitas vezes, Vaninha, você não precisa fazer muita coisa, não. Só uma psicóloga que auxiliou na construção do manual, ela sempre dava um exemplo seguinte. Imagina aquelas paredes antigas, aqueles aquedutos. Na Itália tinha muito, né? Roma. Coliseu mesmo é feito de né, aquelas arcadas assim, onde eles iam construindo um pouquinho aqui de pedra, iam construindo, e ele vai fechando em cima. Quando ele fecha em cima, tem uma pedra ali no meio, que ela é fundamental para que o lado de cá escore o lado de cá. Sim. Então ela tem até um formato curva, assim, cunhado, assim, como se fosse uma cunha. Justamente por quê? Porque na física, na natureza, você tipo escora o peso daqui com aqui, e aqui em cima você pode pôr um grande peso. Justamente porque uma parte se escora na outra. É física isso. Mas, construindo uma pessoa, nós também temos pedras, e as pedras da nossa construção de pessoa não são iguais. Tem algumas pedras que têm muito valor. E dependendo do valor, quando você mexe ali e que a pessoa vê que ela guardou uma pedra, como se fosse um diamante, e ela descobre que aquela pedra é pedra e não diamante, ela se desaba. Verdade. Você desconstrói uma realidade que a pessoa tinha. Então, justamente por isso, ela desaba. E aí você tem que estar preparado para poder, no desabar dela, tanto não deixar a turma assim, sozinha, quanto cuidar bem daquela pessoa. Sim. Porque para aquela pessoa isso vai fazer toda a diferença. E quase sempre, todo mundo que está fazendo o curso, seja presencial, seja online, ela tem esses momentos. Porque o curso, Vaninha, ele trata-se justamente de desconstruir e construir de uma maneira mais organizada, mais alinhada. Sabe por quê, Vaninha? Porque o curso te dá ferramentas para que você mesma saiba lidar com as situações que ainda não aconteceram. Sim. Porque as que já aconteceram, você lidou com elas do jeito que foi. Sim. Então a ideia é dar ferramentas para a pessoa com que ela possa cuidar das coisas que ainda não aconteceram. Então quando ela se reorganiza e coloca toda a construção dela em ordem, ela consegue andar e vem ali uma situação nova e ela consegue reposicionar-se por ela mesma. Sim. Ela não tem que depender de meu conhecimento, de qualquer coisa. Eu já passei para ela essa ferramenta. Então por isso que na mensagem está contido o que ela precisa. Mas eu me posiciono como um mensageiro que consegue passar essa mensagem, tanto quanto eu estou conseguindo fazer aqui agora. Explicar para a pessoa de uma forma que ela entenda, mesmo sendo subjetivo. Então, eis aí uma história de uma vida inteira, pelo fato da gente ter sempre lido, corrido atrás, e estar aqui fazendo uma coisa que a gente ama tanto. E é só o fato de gostar tanto desse assunto, e ter descido bastante profundamente dentro dele, é que me embasa para que eu seja um mensageiro à altura das pessoas que fazem o curso. E digo mais, Vaninha, quase sempre eu tenho as pessoas que são mais sabidas no mundo. Por exemplo, eu tenho alunos médicos, engenheiros,
Advogado, um monte de alunos advogados, são os que mais gostam. Quanto Sim. mais estudado, por exemplo, eu tenho vários e vários alunos que têm 3, 4 faculdades, pós-graduação, são os que mais amam o curso. Sabe por quê? Porque as verdades e as coisas que eu falo no curso, que eu explico, a natureza em si, são simples, mas são tão óbvias, estão tão na frente ali, que ninguém na vida deles inteira parou para explicar. Sim. Você também fez o curso e sabe que o que eu estou falando é real. Você vai lá na escola, estuda, se forma e vai para o mundo do ponto de vista de ganhar dinheiro, de ter uma profissão. Mas do ponto de vista de natureza, de desenvolver, de ser você mesmo, conhecer, esse fica quase estacionado. E é justamente eu mexo aí. Então é importante que a pessoa tenha um tempo para fazer isso. Sim. E aí a gente acaba caindo no terceiro pilar. Sim, que é o quem questiona a si mesma, né? A pessoa, o receptor. Exatamente. Quando a gente explica que a mensagem é milenar e a pessoa vê que eu tenho embasamento para falar sobre isso, para explicar sobre isso, para desenvolver um tema do início ao fim de uma forma que ela entenda e eu consiga conduzi-la ao entendimento de si mesma, aí ela para de questionar a mensagem, o mensageiro, e aí esse viés, esse foco muda para terceiro pilar, que é a si mesma. Ela começa a se projetar e pensar assim, peraí, mas será que eu estou apta a isso? Será que eu vou conseguir? E aí eu costumo explicar algumas coisas para ela. Nesse momento, ela já quebrou a primeira barreira, que é de a mensagem sair do emissor e andar e chegar realmente ao receptor. Sim. E ela é a receptora. Nesse momento, se ela está se questionando, ela já está com a mensagem dentro dela. Ela já recebeu a mensagem. Agora ela está questionando com o desenho que ela tem, essa mensagem, o que diz em relação ao desenho. Ela está questionando, será que tudo que eu recebi de desenhos, de plantas da vida, de mensagens da vida, de históricos da vida, será que todo esse desenho que eu desenhei aqui, será que ele está? Será que eu consigo colocar ele à prova? Será que eu tenho coragem? Então ela começa a cair em passo a passo, onde ela posiciona assim, será que eu consigo? Quem já testou isso? Então ela começa a questionar quem já testou para saber, peraí, eu sou uma pessoa que sou loira, tenho 3 filhos e moro em São Paulo. E sou professora. E dentro da professora eu sou especialista em biblioteca, por exemplo. Será que a pessoa com esse perfil todo vai servir para mim? Sim. E aí uma outra pessoa que é médica e formou há 10 anos e ela também se questiona, será que uma pessoa médica assim assado, será que isso é para mim? Mas é, porque a premissa básica é a mesma no mundo inteiro. As pessoas são pessoas. Sim. E quando elas nascem e crescem, elas se desenvolvem como seres humanos. Então nós somos animais que se tornam desenvolvendo o racional. Ou seja, eu tenho um cérebro e me desenvolvo racionalmente, só que a passagem de fases, por mais que a pessoa viva coisas diferentes, a natureza faz com que elas sejam, várias delas sejam as mesmas. Então muitas dessas coisas são iguais no mundo todo. Por exemplo, todo mundo nasce, cresce, em teoria reproduz e morre. Sim. Então é um ciclo. E esses ciclos são divididos em fases que a natureza comanda, mas como a gente está on board, ou seja, dentro de mim mesmo, eu não paro para observar. Por exemplo, quando eu vou fazer a primeira vez o primeiro sexo da minha vida, eu penso que só eu vivi as emoções que eu vivi, mas não, todo mundo viveu de alguma forma, uns mais, uns menos. Quando eu vou pegar no primeiro carro para me dirigir, ou quando eu vou aprender uma coisa ou outra, eu me sinto tipo como se o meu mundo está naquilo que eu aprendi. Então quanto mais eu aprendo, mais eu desenvolvo. E se eu parar de aprender sobre mim, eu também parei de me desenvolver como pessoa. E quase sempre acontece. A pessoa desenvolve a tecnologia, desenvolve as suas habilidades de ganhar dinheiro, sim, de fazer todo um trabalho profissional, né? Mas para lá atrás, quando criança ainda, de se desenvolver pessoal,
emocionalmente. Sim. E isso acontece muito porque eles não têm para quem perguntar direito. Às vezes coincide de você ter uma vovó legal que sabe te ensinar ali como se comportar, mas ela não sabe explicar detalhes técnicos. Sim. Ou uma tia, um amigo mesmo ali que é bem cabeça, e quando você não está na situação legal, ou perdeu a namorada, ou A ou B, que você entrar numa situação que a gente chama de fossa, né? Eu chamava de fossa, aquela pessoa vai lá e te ajuda e te explica. Porém, passou aquela fase, você não volta muito nesses assuntos. Verdade. Então, você volta para o seu dia a dia, ganhar dinheiro, crescer, estudar, comprar um carro, comprar uma casa, que a gente costuma chamar de corrida dos ratos, em alusão ao fato de você ficar correndo, acumulando riquezas, sem parar para pensar, peraí, para que serve essa riqueza toda? Ivaninha, eu te falo isso, e eu mesmo caí nessa corrida dos ratos. Eu não estou imune a ela. Verdade. Eu vivi anos, eu desenvolvi empresas, lojas, e tinha uma loja, eu queria duas eu queria três, e três eu queria 4. E quando chegou uma certa época, eu tinha várias lojas e me vi doente, Sim. com câncer, em fase 4 de 4 fases. Aí foi que eu acordei, peraí, meu grande sonho está parado. Então eu parei tudo, retomei lá atrás, e aí hoje estou aqui fazendo isso, ajudando as pessoas a se entenderem, Desenvolverem, né? a se desenvolverem, para quando elas questionarem a mensagem, o mensageiro, elas consigam questionar a si, mas já estejam envolvidas o suficiente. E se você está aqui nos ouvindo, Sim. com certeza você já foi de alguma forma tocado para poder ver que é importante eu ver que esse lado financeiro, não estou dizendo que ele não seja importante, mas ele não pode ser o essencial da sua vida. Pode. Então você aproveitar a sua estadia aqui para desenvolver outras coisas, relacionamentos, a vida, o seu sonho, desenvolver-se como pessoa e ser você mesmo. Porque quando a gente se conhece, né, melhor, né, a gente mesmo, as coisas ficam mais fáceis, mais leves. A gente vive mais feliz, né? Você consegue viver no serviço mais feliz, em casa mais feliz, no relacionamento mais feliz, né? Exatamente. E aí a pessoa fala assim, mas peraí, como que é que consegue tudo isso? Mas é aí que entra a próxima fase. Porque quando se junta a mensagem, o mensageiro qualificado e a pessoa se propõe a entrar nesse grupo, ou seja, ela se qualifica para participar, acontece dessas 3 partes gerarem uma sinergia que gera uma 4ª parte, que é você entender a si mesmo. Mas para isso você tem que ter um método. Se você não tiver um método, eu não consigo passar de uma forma prática para que você entenda isso, Vaninha. Porque pensa bem, quando uma pessoa vai lá no manual, senta e estuda um pouco o manual, ela volta para casa para as mesmas obrigações, para as pessoas da vida dela. Às vezes ela mora em outro estado, às vezes ela está fazendo isso pela internet, ela não me conhece pessoalmente, mas as situações dela eu nunca vou saber quais são. Mas como que eu consigo então passar para ela uma maneira dela resolver os problemas dela, sendo que eu estou aqui e não sei quais são os problemas específicos dela? Justamente porque existe um sistema, um método em cima disso. E eu consigo organizadamente passar para a pessoa as premissas desse método, mostrando como se fossem pilares. Sim. E aí a pessoa conseguirá reproduzir aquilo mentalmente para resolver os problemas dela quando ela tiver os problemas naquela hora. Então, ela não tem um problema e eu vou falar com ela como ela vai agir. Não. Ela vai agir de acordo com o que ela vê. Só que ela vai ter uma régua, uma baliza muito melhor para poder medir a si mesma e as outras pessoas. Sim. E esse é o grande núcleo do Manual de Gente. Existe um método que faz isso, existe um sistema que faz isso, e existe essa régua que a pessoa consegue trazê-la para dentro de si, através de explicações. Lembra de quando eu falei do pão? Eu consigo passar isso para a pessoa e todas as 2 pessoas saem dali, tanto a pessoa que recebeu quanto continua comigo, essa mensagem. Então eu consigo reproduzir essa régua dentro da pessoa para que quando a pessoa tenha um problema, ela vá na caixa de ferramentas dela e fala, bom,
eu estou tendo esse problema, o que eu vou fazer, qual que é a ferramenta que eu vou usar? E aí ela escolhe a melhor ferramenta com a cabeça dela mesma e consegue ir lá e resolver de uma forma muito mais sendo ela mesma. Sim. Por isso que um dos clichês que a gente fala no Manual de Gente é justamente isso. Você consegue se resolver sendo você mesmo. Você não tem que ficar dependendo de alguém, de uma propaganda, de aparecer para ninguém. Simplesmente você consegue ter mais autonomia Sim. na sua vida. Nas suas decisões, né? Nas suas decisões. Aqui você cita até um termo assim, balelômetro. Então, todas as pessoas, esse encontro da pessoa para com o Manual de Gente, ele quase sempre começa atravessando a linha do balelômetro para a pessoa. O que é um balelômetro? Um balelômetro é como se fosse um aparelhinho. Na verdade, esse aparelho não existe, mas ele existe mentalmente dentro da cabeça da maioria das pessoas. Algumas pessoas dão mais ênfase, são mais duras nesse balelômetro e outras pessoas menos. Mas o balelômetro é o seguinte: imagina que você encontrou uma pessoa e a pessoa está falando coisas com você. E você está ouvindo essa pessoa e para cada coisa que a pessoa fala, você pensa, isso é balela ou não? Isso é conversa para boi dormir ou não? Isso procede ou não? Sim. Isso tem fundamentos ou não? Então, à medida que a pessoa falou uma coisa e a pessoa que está ouvindo, recebendo a mensagem, interpretou aquilo com balela, como se fosse uma balela, esse balelômetro sai do zero e começa a subir. Então, quanto mais bobagens você falar, mais esse balelômetro vai subir. Vai chegar um ponto na minha cabeça, dentro do meu balelômetro, que eu vou te dar atenção ou não te dar atenção. Então esse balelômetro, ele aponta um nível de quanto mais subir nesse nível de balela que você está me falando, menos atenção eu vou te dar. Se eu achar que tudo que você fala são balelas, daqui a pouco eu não estou te ouvindo mais. Hoje eu estou ocupado, eu não vou te dar atenção. Por quê? Porque tudo que você fala são coisas que são palavras ao vento. Então, quanto mais você tem autoconhecimento também, mais baixo esse balelômetro trabalha para você. Ou seja, mais respeito as pessoas vão ter em relação ao que você fala. Sim. Por quê? Porque quando você diz não, é não. Você aprende que o que você fala é o que você é naquele momento. Então, quando você pronuncia, por exemplo, eu te ofereço uma coisa, você deseja comer isso? Não. Então a pessoa não fica insistindo, não é um não só por educação. Sim. Então, quando você aprende que aquela pessoa é assim, você consegue conviver melhor com ela. Então, quanto mais a pessoa evolui, mais, digamos assim, sério esse balelômetro se torna. Tanto de si para com os outros, quanto de ouvir as outras pessoas. Você, sem querer, começa a procurar meios intelectuais. Então, o ar fica mais rarefeito à medida que você fica mais sábio. Inclusive, para quem, se você parar para pensar, você começa a ver que quando a gente é mais novinho, a gente é mais verde, a gente tem um monte de amizades, mas todas assim, soltas, tudo superficiais. Sim. E à medida que a gente vai aprofundando e crescendo na vida, no sentido de ficar mais maduro, mais sábio, a gente dá valor mais a menos amizade, mas com mais profundidade. Sim. Aquelas pessoas que realmente reais, né? Conseguem passar para você alguma coisa e que você consegue ter ali uma ponte muito mais bem feita com elas e que tem um relacionamento muito mais profundo. E o Manual de Gente te propicia essa profundidade. Verdade. Entendeu? A conversa está boa, mas esse vídeo está ficando longo demais. Então, vamos parti-lo em 2. Esta é a parte 1. Já temos na nossa página do Facebook ou no nosso canal do YouTube a parte 2 com esse mesmo tema. Então, localize e assista. E também participe conosco. Mande um e-mail para eu@manualdegente.com que teremos o maior prazer em responder. Te garanto que você vai gostar também desse conteúdo. Te vejo lá na parte 2. Abraço.